Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os efeitos das manifestações de rua sobre as instituições, o judiciário especialmente, aqui hoje com o nosso entrevistado, o desembargador Dorgal Gustavo Borges de Andrada, que é da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Dorgal, então no bloco anterior eu encerrei a respeito da avaliação que eu disse que o senhor fez nesse livro, né, As Faces Ocultas da Justiça, que o senhor escreveu em 2000, Contradições, Equívocos, Mitos e Realidade. O senhor já antevia esse conflito social, esse distanciamento das instituições com o cidadão? No momento desse livro, nós estávamos discutindo, estava começando a discussão sobre a reforma do judiciário. E esse livro nós focamos mais precisamente no que seria, foi uma proposta que a AMB, na época, encaminhou ao Congresso. A Associação dos Magistrados Brasileiros. Associação dos Magistrados Brasileiros. Encaminhou ao Congresso. Essa comissão da AMB era presidida pelo, então, o desembargador, na época, Paulo Galotti, e foi feito um levantamento, uma comissão grande encaminhou para o Congresso. Foi quando eu publiquei esse livro, com base nessa vivência e também com a base, como juiz, que nós fomos no interior do Brasil, no interior de Minas. E a gente percebia claramente, né, no nosso interior, que nós estávamos ali fora do mundo. Nós íamos para Brasília, discutir assuntos, e quando a gente voltava, sentia que nós estávamos muito distante do que era o dia a dia de uma comarca, do que era o dia a dia do juiz, das dificuldades da população, das agruras, né, do dia a dia do cidadão comum. Daí a frustração generalizada que ia tomando conta da eu não sei, porque eu percebi e acabei escrevendo sobre isso, que nós estávamos inteiramente defasados. E eu me lembro, nessa época, eu já escrevia propondo que se houvesse a conciliação como forma de eliminar os processos. E isso foi tido de forma inteiramente repudiada. A resistência total, isso em 99, a resistência total, não só pelos juízes, que achavam que isso era perca de poder, alguma coisa parecida, e a OAB, ela se insurgiu violentamente contra a Lei 9099, que é a lei do juizado, que faz a conciliação. Foi uma das grandes novidades da reforma. Que hoje, passado 12, 15 anos, é aplaudida como uma solução, que se não fosse, não há mais viabilidade no judiciário e tudo mais. Então, esse foi um momento que nós percebemos, porque nos debruçamos sobre o assunto, e é claro que tem um lado aí mais também humanitário, um lado de percepção da estrutura jurídica, que estava nos tocando e que gostaríamos que o judiciário fosse muito aquém do que ele é hoje. O tempo todo no livro o senhor foca uma questão em que o senhor aponta que o modelo se esgotou. O que exatamente aconteceu? O que é preciso mudar, avançar? Aí quando eu falo nessa ideia de que o modelo esgotou, é a legislação brasileira, né? A legislação brasileira, como eu disse, ela está focada, ela está ainda estruturada, alicerçada numa legislação da época do Estado Novo. Os sindicatos, o próprio judiciário, a estrutura da Polícia Civil, a Polícia Militar, o Congresso. Houveram muitas mudanças, mas superficiais. Outro dia eu ouvi uma frase muito curiosa, uma observação. Se o Juscelino Kubitschek estivesse hoje querendo construir Brasília, ele ia demorar 100 anos. Porque hoje, para você comprar uma cadeira, uma coisa qualquer, fazer uma ponte, são tantas certidões que um pobre de um prefeito precisa juntar, e ele não tem recursos. São tantas gamas de burocracias. A forma ganhou mais importância do que o benefício. Exatamente. Né? A tecnocracia, embora tenhamos aí a tecnologia, cresceu-se de tal maneira o aparelhamento tecnocrático, fruto também do governo militar, onde a tecnocracia tomou conta e o diálogo, a política, a boa política, foi afastada, ninguém conversa mais com o povo. É tudo muito, vamos dizer assim, repetitivo. Então, o modelo que eu quero dizer é o modelo da estrutura jurídica e que toca muito a todos nós, do judiciário. Quer dizer, a maneira que eu faço um processo andar hoje, não difere da maneira de que o meu avô, talvez, como advogado, trabalhava. A diferença é que hoje o papel, em vez de ir de mão em mão, ele vai pela informática. Mas o número de papel não diminuiu. O número de folhas que eu tenho que ler para julgar não diminuiu. Apenas eu recebo isso, não em papel físico, eu recebo isso pelo computador, milhares e milhares de folhas. O poder público como todo, as instituições, não só o judiciário, as instituições estão em xeque. O que o cidadão hoje quer dessas instituições? Houve um contraste, no meu sentimento é esse, houve um contraste de modernização, né? O mundo se modernizou com a tecnologia que veio,
com novas técnicas de informática, de comunicação, do automóvel, avião, a medicina, a genética. O mundo está um mundo moderno e as estruturas legais, as estruturas públicas do país não acompanharam. No Brasil, a estrutura pública não atende no setor de saúde a população. Não é só o transporte público. O problema da educação, você vai em outros países, a educação, todo mundo quer pôr na escola pública. No Brasil, todo mundo quer sair da escola pública porque ela não é mais valorizada. Então, o poder público está fora da realidade. Quer dizer, ele planta na televisão propaganda de que a escola pública é uma beleza, mas a realidade não é essa. Então, eu não sei se isso é sinceridade ou se eles estão mesmo não entendendo o que é a verdade. E onde é que o senhor identifica esse distanciamento, esse divórcio do poder público com a realidade e com o cidadão? Estaria na legislação, por exemplo, ou o senhor identifica de outra forma? A legislação é o fruto da falta dessa sensibilidade. Aqueles que legislam, que entre aspas, o executivo que sanciona as leis, o legislativo, ao estabelecerem as normas, eles estão praticando e colocando em prática, estão vivenciando um distanciamento da realidade. Vou te dar aqui um exemplo concreto. No Código de Trânsito, se estabelece uma multa para quem entra numa contramão ou para quem toma uma bebida alcoólica, uma multa de R$900. Ora, essa multa de R$900 é impagável, se existe essa palavra, ela é impagável para o cidadão do interior do país. Então é uma ficção, é uma coisa que não existe. O que vai acontecer? O policial não vai cumprir a lei, o delegado não vai aplicar a lei, porque é uma falta da realidade. Eles deviam delegar um pouco para os estados, delegar um pouco para os municípios, delegar uma certa autonomia legislativa. Então vira uma ficção. Muitas das leis que são feitas são ficção. O delegado não pode aplicar, ou o médico não pode aplicar. Estamos vivendo aqui um outro drama, que é na área de saúde, que essa semana foi publicado que o governo federal, acertadamente ou não quero entrar no mérito, vai importar médicos para trabalhar em municípios pequenos. A que ponto nós chegamos vamos dizer assim, de sintonia dos poderes e dos órgãos da federação? O presidente da República ter que descer ao momento de solucionar a vida de um médico no município do interior do país. Um assunto que seria do prefeito, não é isso? Um assunto que seria municipal. Quer dizer, o presidente da República tem que se preocupar se na cidade tem médico. O Brasil tem 5 mil municípios. Isso é uma falta de um modelo tão arcaico, tão superado. No tempo do Getúlio Vargas, poderia praticar isso, porque a população do país era de 40 milhões de habitantes, né? Tinham meia dúzia de municípios. Nós estamos vivendo uma época que não existe. A legislação nossa está no tempo que não existe mais. Eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor falasse sobre uma outra declaração polêmica que o senhor fez neste livro há 13 anos, quando o senhor disse que o Poder Judiciário chega a ser o símbolo de injustiça. Gostaria que o senhor explicasse isso, mas no próximo bloco a gente volta. E se você não esqueça, para participar do sorteio do livro, de até 3 livros aqui do nosso entrevistado, As Faces Ocultas da Justiça, Contradições, Equívocos, Mitos e Realidade, você pode participar escrevendo para pensamento@magis.com.br até o dia 10 de agosto. Eu te espero. A gente volta em instantes.